Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Natan Assis e estamos começando mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio VTM. E hoje nós vamos navegar de novo pelas águas internacionais. Primeiro fomos com Israel, mas hoje vamos conversar com uma pessoa que já está em outro continente. Então acho que essa conversa vai ser muito mais que interessante, ainda mais para trazer paralelos em relação não só à nossa arte aqui no Brasil, mas ela fora. Então hoje, por favor, recebam com muito carinho a Andressa Parra. Eu falei certo, Andressa? O seu nome? Falou sim, perfeito. Ai, que maravilha. Andressa, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui conversando com a gente, tá? De imediato, quero sempre agradecer a todos que disponibilizam esse tempo para fazer essa conversa, que a vida é uma loucura, todo mundo tá sempre correndo. Mas muito obrigado, viu? Imagina, o prazer é todo meu por você ter me convidado e ainda mais para a gente poder falar sobre esse assunto que eu acho que é tão importante, né? Que é a arte, a cultura, né? E para mim é uma honra estar aqui, podendo abrir um pouco do que está acontecendo. Ai, que maravilha, muito obrigado, viu? Então vamos começar, gente. Andressa, aqui na rádio a gente sempre faz, acho que se tornou um rito já, a gente poder iniciar as conversas, né? Porque é sempre bom a gente entender quem são os nossos convidados. Eu geralmente tento sempre buscar o mínimo possível de saber de vocês antes, para poder chegar aqui na hora e eu ter as minhas reais surpresas, assim, e a conversa fluir de uma forma mais natural. Então, eu gostaria de saber de você, como é que foi que iniciou essa sua vontade, suas vontades com a arte, né? Como iniciou para você essa relação com a arte? A maioria do pessoal que sempre vem aqui são pessoas voltadas ao teatro. Acho que futuramente a coisa vai começar a mudar um pouco, mas sempre são pessoas voltadas ao meio artístico do teatro, em específico a atuação. Mas, obviamente, ninguém começa já sendo ator ou atriz. Muitas pessoas começam fazendo música, como eu, por exemplo. Eu comecei fazendo música e depois eu fui fazer teatro. E para você, como é que começou isso? Bem, desde muito criança, né, eu sempre tive uma atração pela arte, assim, era uma paixão mesmo, e teve muito a ver com o meu avô, muito a ver, porque ele não era um profissional do ramo, assim, ele fazia por hobby, mas, assim, ele tocava violão, viola caipira, cantava com seus parceiros, e ele sempre trazia muita gente, muitos músicos para casa. E eu sempre ali naquele meio, sabe? Aí eu via ele se apresentando, fazendo serenatas, vamos dizer assim, né? Fazendo algumas serenatas, fazendo algumas tardes musicais, assim. Aí vinham os parceiros dele que tocavam sanfona e viola e cantavam. Então, desde muito pequena, eu estava ali presenciando aquilo. Então, isso foi uma das primeiras coisas, né? E aí eu fui começando, primeiramente eu não comecei logo como cantora, assim, fazendo aula de canto. Primeiro eu comecei com a flauta, né? Meu tio tocava um pouco de flauta doce, aí ele me ensinou a tocar, de repente eu estava tirando música de ouvido ali, era uma coisa que era, para mim eu tinha facilidade. Aí fui estudar flauta transversal e as coisas foram caminhando, assim. Mas eu fui a primeira da família que realmente quis enveredar por esse ramo profissionalmente. Mas foi dessa forma. Caraca, que legal, que legal. Eu lembro que, no meu caso, quando eu comecei a estudar, né, eu comecei a estudar violino. Eu estudei um tempo violino, aí acho que é uma relação que todo mundo, quando começa a estudar música e fica muito tempo, aí você já começa a entender como funcionam as notas e começa já a tirar algumas coisas de ouvido e fala assim, não, acho que o que ele tá tocando aqui é essa notinha, legal. Aí eu comecei a ter essa relação também. Aí, na minha família, eu seria o primeiro, vamos dizer, o primeiro músico profissional clássico, né? Primeiro músico profissional clássico.
Mas já na minha família o pessoal já tinha uma relação já com a música já há um tempo. Eu lembro que eu não conhecia ele, mas minha mãe sempre trazia histórias do meu tio, que ele era percussionista e ele tocava pandeiro, assim, ele era muito bom percussionista em pandeiro. E ele viajava, fazia apresentações por fora e eu achava isso muito legal. Aí eu pensei assim, nossa, será que um dia, sei lá, com a música eu vou fazer isso também? De viajar e tocar? Acho que é um sonho de muito artista, né? De, ok, eu tô aprendendo isso, será que algum dia eu vou me apresentar? E quando eu me apresentar, eu vou viajar apresentando? Você, quando era mais nova, também tinha essa imaginação de, ok, eu vou viajar e vou tocar, e vou fazer, e tu não vai ouvir? Eu tinha, eu sempre fui muito sonhadora, Aham, muito sonhadora. Eu acho que todo artista é um pouco sonhador, né? E eu sonhava mesmo em poder apresentar para mais gente. Eu colocava as músicas assim. Eu tive uma referência muito da música sertaneja antiga, né? Que foi o que trazida pelo meu avô. A minha mãe, ela também tinha um bom gosto musical, assim, coisas da MPB, sabe? Ela gostava muito. E aí depois veio o lírico também, né? Pouco a pouco eu fui pesquisando sobre isso, fui me apaixonando. Aí eu lembro que eu colocava aquela música clássica, assim, eu falava, é um sonho para mim um dia poder cantar esse tipo de música para as pessoas, realmente. Foi um pouco assim como você, esse sonho. aham. Ai, que Sim, legal, que legal, que legal. é. Acho que a primeira pessoa que eu conheço vamos dizer, nesse caso aqui, nesse lance de entrevistas, que tem essa relação com a música clássica, assim, desde pequena, de certa forma. Muito legal, muito legal. E como é que foi? Você falou que começou a estudar, você estudou com seu tio, né? Flauta doce por um tempo, aí foi estudar flauta transversal. E aí, nesse momento que você, ok, você da flauta transversal, você já tava visando, tipo, ok, isso não é um hobby, eu quero trabalhar com isso? Como é que foi pra você? Então, quando eu comecei a estudar música, eu já sabia que eu queria fazer isso, né? Porém, eu tinha um pouco de receio de enveredar por esse lado, porque eu não tinha nenhuma referência, assim, que eu conhecia pessoalmente, que tinha conseguido fazer isso profissionalmente. E não foi uma coisa que os meus pais aceitaram de imediato, assim, vamos dizer, sabe? Aham, Mas foi com 18 para 19 que eu decidi que realmente eu queria fazer a arte como profissão. E eu entendi que assim, eu gostava da flauta, mas ainda não era isso. E eu sempre gostei muito de cantar, sempre. Era uma coisa que sempre me emocionou muito. E as pessoas pediam para eu cantar, tinha uma coisa assim, né? Sempre quando eu ia num lugar, ai, canta, Andressa, não sei o quê. Sempre foi algo que eu fui incentivada para isso. E eu tinha muita, sabe? Eu sabia que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que desenvolver a parte técnica. Aí, aos poucos, eu fui começando, assim, fazer aula de canto coral. Aí começou em escolas pequenas e tal. E aí teve uma tia minha que depois também começou a me incentivar. Duas tias minhas que me incentivaram muito e falaram: Andressa, se você quer isso mesmo, então você tem que fazer conservatório, tem que se preparar para seguir dessa forma. aham, E foi o que eu comecei a fazer. Eu até tinha começado a fazer uma outra universidade, né, que nada a ver com música, que era de marketing, né, assim, uma coisa que era nada a ver com música. E nessa época eu trabalhava como vendedora, né, então a faculdade tinha a ver com o que eu fazia na época. Só que aí eu me sentia muito assim, infeliz com isso. Eu falava, não, eu pensava, eu não posso me conformar em fazer algo que eu não gosto. E aí eu fui, né, correndo atrás, pesquisei qual seria um conservatório que de repente seria legal para me preparar para uma universidade. E aí fui para o Conservatório Beethoven, que é lá em Pinheiros. Aí eu comecei fazendo um curso normal, vamos dizer, curso básico, né? E aí me preparei, fiz o curso técnico
E aí disso eu já engatei na universidade. As coisas foram indo por esse caminho. E, assim, não foi uma coisa muito tranquila, assim, foi uma coisa construída devagarzinho, Uhum. mas eu tinha muita força de vontade, assim, porque era uma coisa que eu queria muito. Então foi assim que as coisas foram indo. Entendi, que legal, que legal. E já de novo, assim, traçando esse paralelo que comigo foi mais ou menos nesse sentido, porque, como eu falei pra você, eu toquei, ó, eu comecei a estudar violino com 8 anos de idade e eu fui até os 15 tocando violino, estudando, aí participando de orquestras já também. Aí chegou eu sempre gostei de tocar, mas eu já tava meio que é legal, legal, eu gosto de fazer isso. Inicialmente eu tinha esse sonho de falar, não, eu vou tocar profissionalmente, eu vou seguir com isso. Mas chegou um momento que eu falei assim, é legal, eu gosto de tocar, mas não é mais tanto assim pra seguir dessa forma. Eu sempre tive vontade de fazer teatro, assim. Sempre tive vontade de fazer teatro, mas também tinha vontade de cantar. Até hoje eu gosto muito de cantar, mas cantar pra mim mesmo, assim. Então com eu e meus amigos, vamos cantar. Ah, tem um espetáculo, tem que cantar. Beleza, eu vou lá e canto. Mas nada de, ok, vou fazer esse segmento de uma certa forma mais profissional. Vou ser um cantor profissional, vou me dedicar e tudo mais. Mas aí com teatro, eu já nesse sentido, assim, que eu recebi um convite de um amigo que falou assim: eu vou fazer teatro, eu não quero ir fazer sozinho, vamos comigo? Você já queria fazer, a gente faz, é só 6 meses, aí depois você continua seguindo sua vida, legal. Mas eu me apaixonei tanto pelo teatro que eu falei, não dá pra. Eu não vou conseguir continuar na música do jeito que tá, mas também não vou conseguir fazer outra coisa de outra forma. E aí eu entrei no teatro no meio do ensino médio. Eu falei, é isso. Aí eu já fui procurar saber de escolas, como funciona esse lance de escolas. Aí eu conheci o ETA, acabei entrando no ETA, estudando, assim, com 16 para 17 anos. E eu lembro que quando eu falei pra minha mãe, assim, eu vou fazer o ETA, eu vou terminar. E quando eu terminar, eu vejo uma universidade para mim começar, de fazer outra coisa, ou faço uma graduação em relação a artes cênicas. Não sei, não sei. Mas eu tô sentindo que eu quero fazer assim agora. Ela olhou pra mim e falou assim: mas você tem certeza? Tipo, que caminho é esse, menino, que você tá tomando que ninguém conhece? Porque pra todo mundo, né? A lógica básica é: você fez o fundamental, fez o ensino médio, legal, agora você vai fazer uma universidade. Aí eu falei: eu Sim. não vou fazer uma universidade agora, eu vou fazer do jeito que eu tô fazendo aqui. Do jeito que eu tô imaginando, eu vou fazer aqui. Depois eu faço uma universidade. Para meus pais, não é que eles foram contras por um tempo, eles estavam meio contrariados, tipo assim, ele poderia fazer assim, por que vai fazer diferente? Mas eles sempre me apoiaram muito, isso que era muito legal. Eles não estavam entendendo o ritmo que eu tava querendo construir, mas eles começaram eles apoiavam muito, eles não falavam assim, não faça, não, vai lá, faz. Tenta, faz. Se não der certo, você volta, respira e segue de novo. Mas por outro caminho. Até hoje eles falam, legal, Nathan, mas vai pra frente, faz uma universidade, é legal você estar num ambiente de universidade. Isso é uma experiência que eu nunca vou deixar de não querer fazer. Eu quero estar num ambiente universitário. Mas eu acho que, pra mim, a vida tomou outra proporção, sabe? Então, seguindo um Uhum. outro caminho que eu não nego, tá muito divertido. É claro que a pandemia deu um baque, assim, diferente, mas depois a gente fala sobre isso. Mas aí você fez o conservatório, que todos os meus amigos que tiverem conservatórios adoraram a experiência de conservatório, falaram que é muito puxado, sei que lá, mas eles adoravam o conservatório. Como é que foi, antes de chegar na universidade, como foi essa experiência do conservatório? Olha, antes de falar assim, foi muito parecido o que você viveu com o que eu vivi, tem uma coisa bem parecida, porque é exatamente isso, a coisa de você faz a escola, depois tem que ir direto para a universidade. E eu sentia que não era assim para mim, porque eu sentia que eu tinha que ter uma preparação, né? Então, o conservatório foi exatamente essa preparação. Aham. E os meus pais, assim, principalmente a minha mãe, eles tinham muito receio, porque era uma coisa desconhecida para eles, a coisa da área musical. Apesar do meu avô ser músico, mas ele não era profissionalmente músico, ele vivia
a renda dele era de outras coisas. Ele era funcionário público, ele fez diversas coisas, mas ele tinha uma renda que não vinha da música. E para eles era uma coisa diferente, né? E como essa menina vai viver dessa profissão assim, era um medo. Então basicamente foi isso, sabe? E durante um tempo minha mãe ficou muito contrariada comigo e ficava insistindo, não, você tem que fazer a música como hobby primeiro e depois, sabe, só mais pra frente, quando você já estiver estruturada financeiramente, você faz música. E eu fiz o caminho inverso. E a experiência do conservatório foi maravilhosa, porque foi o que me preparou, a base técnica, a base de fazer a experiência, vamos dizer assim, de meter as caras, né? De começar a fazer apresentações, conhecer pessoas na área musical, né? Então foi a partir do conservatório mesmo. E basicamente as matérias que eu tive na faculdade, toda a base eu aprendi no conservatório. E era assim, a princípio puxado, porque era uma coisa que era nova, mas eu amava, né? Então, para mim era muito, muito legal. Era uma coisa assim que me preenchia muito. E o conservatório que eu estudei tinha vínculo com a universidade que eu fazia. Então tinha uma coisa de que eu poderia ganhar uma bolsa, sabe? Se eu fosse bem no conservatório, ganhar uma bolsa de 30% na universidade, né? Então, para mim já era um incentivo para poder fazer tudo certo e depois já embarcar na universidade. Então, para mim foi assim, o conservatório foi fundamental, foi o que me deu a base para o resto. Tenho muito a agradecer por essa experiência, pelos professores que eu tive, foi muito importante mesmo. Caraca, que legal, que legal. É. E é interessante, desse ponto de vista que você estava falando, que aí acho que eu comecei a fazer esse questionamento já com o pessoal aqui, e talvez eu faça com você também, não sei, acho que cada etapa é de cada um sabe como funciona a sua trajetória e tudo mais. Mas é meio louco, assim, pelo menos pra mim foi como funcionou. Não só para os meus pais, mas para as pessoas que estão à minha volta também, que não necessariamente estejam envolvidos com arte. Acho que a gente começou a chegar num entendimento que, tipo assim, legal, você vai ser ator, cantor, músico e afins. O pessoal entende que vai levar como um hobby, né? Pra você fazer, você faz a sua arte como um meio de descanso, para distrair a cabeça. Não chega a ser uma ideia de trabalho. Mas eles começam a olhar que pode ser um trabalho, pode funcionar como trabalho, quando você fala, ok, eu fiz um trabalho remunerado da minha arte. Eu recebi pra estar fazendo aquilo ali. Dessa vez, eu vou fazer uma apresentação. Poxa, que legal, e como é que vai funcionar? Não, vai funcionar assim, você vai pagar tanto? Nossa, vai pagar tanto. Tem ingresso assim? Vai ter um ingresso, você vai pagar tanto pra poder assistir. Pô, que legal, e o que é que vai acontecer com esse dinheiro? Não, aí vai pagar o pessoal. Nossa, então você vai receber também? Vou. Esse é o intuito do trabalho em si. Pra você começou não sei, só supondo, começar a olhar diferente, tipo assim, quando você falou assim, ok, gente, isso aqui tá se tornando um trabalho, estão me pagando pra isso. Se você vai assistir, você vai ter que pagar pra isso. Começaram a olhar diferente também, porque pra mim foram super diferentes, tipo, literalmente um estalo, assim. Sim. Quando eu comecei finalmente a me sustentar da música, que aí foi acontecendo de pouquinho em pouquinho. Eu comecei como professora de música, né? Primeiro, depois de um tempo no conservatório me aconselharam. Teve um amigo que falou, Andressa, você é muito boa ensinando. Eu acho que você deveria se abrir para isso, né? Assim, começar profissionalmente. E foi o que começou a acontecer. Então, eu fui espalhando, assim, através de cartazes e levando meus currículos em escolas de música. E aí eu fui começando como professora. E depois, sim, vieram as apresentações. E aí eu comecei a trabalhar com festas, assim, tipo, cantando em matrimônios, aniversários, entre outros tipos de apresentação em teatros, né? Que aí foi acontecendo pouco a pouco.
E quando eu comecei a me sustentar 100% da música e que eu comecei a fazer muitas coisas que outras pessoas, vamos dizer assim, eu conseguia levar muito bem a minha vida com música e fazer tudo, pagar todas as contas e fazer outras coisas além. Então aquilo começou realmente a ser visto com outros olhos. Tipo, realmente ser músico é uma profissão, dá para você viver da sua arte, né? Não é uma coisa que é só hobby. Mas sim, foi a mesma coisa que com você, tipo, então realmente ela está sendo remunerada, ela está conseguindo vamos dizer, está conseguindo se virar, está conseguindo fazer tudo, pagar a faculdade, tudo, com seu sustento com a música. Uhum. Então foi bem por aí mesmo. Ai, que legal, que legal. E durante não, já depois, né, terminando a faculdade, como é que foi que começou a acontecer a sua vida? Você continuou dando as suas aulas? Ou você falou assim, não, agora eu quero tentar fazer alguma outra coisa? Como é que tava funcionando? Então, nossa, bom, aconteceram várias coisas, né? Eu terminei a faculdade em 2011 e assim, eu fiz a faculdade de canto popular, né? Eu sempre gostei muito do canto popular, mas eu senti ainda necessidade de alguma coisa, assim, sabe? E aí eu parti também para a área do canto lírico depois disso. Então eu fui atrás, né, assim, de professores e coisas que eu poderia fazer na área para desenvolver. E aí eu tive a minha primeira professora, né, que é a Celine Ambert. Ela foi muito importante, porque aí eu comecei a fazer parte da companhia companhia, vamos dizer assim, uma companhia de artes que a gente fazia apresentações, Uhum, né? Então, ela começou a preparar a gente para fazer apresentações em teatros, né? Em São Paulo. Então, a gente apresentou na Eubiose, que é lá na Aclimação. Aí a gente fez apresentações lá em Ribeirão Preto, no teatro que é o Pedro II. Aí a gente fez apresentação em Sesc, em Lorena, lá no Teatro Teresa Dávila. Então, aí a coisa foi encaminhando para esse lado. Mas mas eu continuei ainda assim com as minhas aulas, né? As aulas para mim sempre foram muito importantes. Só que aí eu comecei a ter uma cartela de clientes, vamos dizer assim, eu comecei mais para periferia, depois eu fui concentrando meu trabalho depois mais no centro de São Paulo, fui conhecendo mais clientela, foi assim, mudou um pouco os locais e eu fui ficando mais conhecida nesse meio, vamos dizer assim. uhum. Porque é muito pelo boca a boca, assim, tipo, um vai falando pro outro, e aí depois só mais para frente que veio as redes sociais, porque ali ainda, quando eu estava na faculdade, ainda não estava tão forte a questão das mídias sociais. Só depois dessa época para frente é que foi ficando mais forte, né? Mas foi tudo muito interessante que no boca a boca mesmo, né? As coisas foram acontecendo. Mas foi assim. Então aí veio as coisas lá das festas, eventos corporativos, aí depois até convites para fazer gravação em estúdio, participação em CD de algumas pessoas, assim. Alguns trabalhos inusitados que eu não, que eu não esperava. Aham. Então as coisas foram acontecendo dessa forma, sabe? E aí mesclando a parte do lírico com o popular. E aí depois também veio o teatro, né? Que também aconteceu aí por causa da ópera, né? Eu senti a necessidade de colocar mais expressão, também porque eu sempre fui muito tímida, então eu senti essa necessidade de me abrir mais, né? De expressar de uma maneira melhor. E aí foi onde veio o teatro, que aí eu comecei a fazer algumas coisas, e aí inclusive o ETA, que eu também tive a oportunidade né, de conhecer o ETA. Enfim, não fiquei muito tempo lá, mas foi uma experiência incrível para mim, né? E foi por aí que as coisas foram acontecendo.
para Ai, mim. aham. Nossa, que maneiro, que maneiro. E aí, em relação ao canto lírico, né? Que você falou que você terminou a faculdade e ainda tinha essa necessidade de entender mais. Aí essa sua professora, ela te ajudou nessas etapas, né? É isso, né? Sim, sim, sim. E aí como é que funcionou? Você falou assim, ok, eu vou voltar e vou estudar mais canto lírico, mas conciliando tudo isso. Foi mais ou menos assim que funcionou? Sim, sim, foi exatamente assim que funcionou, porque a princípio eu queria fazer técnica de canto lírico só para desenvolver mais a técnica, para poder ter mais volume vocal, mais, sabe assim, para poder estender mais a voz, Uhum. enfim, né, para eu poder ter mais controle ainda sobre a minha voz. Porque assim, você vai se autoconhecendo e vai adquirindo, né, o controle da voz. Assim Sim. como no teatro, a expressão ela vai acontecendo assim, você vai, né, a partir das técnicas, mas também de autoconhecimento, enfim, a coisa vai fluindo dessa forma. É, a princípio foi assim, mas depois eu acabei me apaixonando pelo canto lírico e fui querendo beber mais dessa fonte. Aí começou com a Celine, e aí eu fiz 4 anos de aula com ela, e depois eu fui experimentando outros professores também, que aí me trouxeram mais outros pontos de vista, outros tipos de técnica. Aí eu fiz aula com um barítono Marcelo Ferreira também, que é pernambucano, que ele fez doutorado nos Estados Unidos, né? Então ele é doutor em fisiologia da voz, ele é muito, muito bom também. E aí consegui, depois participei de 2 festivais de música clássica, né? Que um foi em Jaraguá do Sul, que foi através da Celine que eu consegui prestar e passar, né? Do Festival de Jaraguá do Sul, que é o FEMUSC. Uhum. Aí eu tive contato com professores internacionais também, que foi muito interessante. Então, um professor que é americano e outra que era cubana também, que eles são de renome internacional, que já apresentaram em vários teatros fora, enfim, tem carreira renomada. Aí também lá em Pernambuco aí eu fiz outro festival de ópera, que aí foi o Estúdio Ópera de Recife. Também aí tive contato com o diretor italiano de ópera, que é o Stefano Visioli, super competente, e também outros 2 professores americanos que dão aula em universidade nos Estados Unidos. E aí eu fui assim conhecendo um pouco, né? E aí prestando concursos na área do canto lírico, né? Enfim. E fui querendo me aprofundar mais, e ainda tô nisso, né? Ainda tô nisso. Ai, que legal, que legal. E é mesmo, gente, é mesmo. Em relação à arte, se acho que num contexto geral, chega um momento acho que da vida artística que é assim, a gente começa, a gente vai entender a base daquilo que a gente está estudando. Então, eu vou dizer, por exemplo, o teatro. Que primeiro a gente vai entender a base, que a base mundial do teatro é o método do Stanislavski. Acho que não tem como fugir Sim, disso. Aí chega um momento que você estudou Stanislavski e vamos dizer que você entendeu. Você entendeu como funciona o método, as etapas do método, né? Desenvolver personagem, desenvolver espetáculo e afins. Aí chega um momento que você vai estudar outros teatrólogos, né? Você vai entender os outros métodos, como eles funcionam. Vamos lá, vamos dizer exemplos. Expressionismo, você vai entender como funciona o expressionismo, como foi o expressionismo alemão. Então você começa a beber de fontes diferentes para ampliar esse seu leque de possibilidades. É assim, acho que imagino que é assim que você está querendo dizer, André. Você foi estudar o canto exato, lírico, aí você foi entender como era o canto lírico, as técnicas, como esses professores passavam essas técnicas. Tipo, gente, é exato. fundamental. É abrir o leque de possibilidades. Você tem que entender como funciona cada etapa, cada coisinha. Se você pudesse dar algo diferente daquilo que você conhece, né? Como a Andrea falou aqui no chat, conhecer outras linguagens, de você ampliar essas suas Sim, linguagens de conhecimento é fundamental, fundamental. Você pode estudar aquilo que você não goste,
mas seja relacionado àquilo que você trabalha, é muito importante. É muito importante. Sim, e é muito importante porque, por exemplo, no canto lírico não é toda a técnica que funciona para aquele cantor, vamos dizer. Para mim, funcionou mais uma técnica, vamos dizer assim, uma técnica italiana que traz, vamos dizer, que traz a voz um pouco mais para frente, né? Porque primeiro eu estudei uma técnica que era mais, vamos dizer, mais alemã, que trazia a voz mais para trás, que deixava a voz um pouco mais escura. Depois aí uma outra técnica mais voltada para o uso da máscara, que trazia a voz mais frontal. Então, assim, eu fui descobrindo, a partir de experimentar várias fontes, o que era melhor para mim, né? Mas a gente está sempre na busca, né? A gente experimenta uma coisa aqui, outra coisa ali, mas sempre vai ter algo que vai somar com aquilo que você já sabe, né? Porque o aprendizado é uma coisa infinita, é uma coisa que, né? Quanto mais você estuda, você vai vendo que tem mais para aprender, que tem mais para somar naquilo que você já sabe mesmo. Em relação desse, como a gente tá falando, né, de técnicas, né, de você sempre querer apurar sua técnica, de entender novos métodos e afins, teve uma conversa que a gente teve aqui com a Ana Gomes, e ela falou algo que eu acredito fortemente, né, que independente para quem quer começar a estudar aquilo, como você mesma falou que aconteceu com você, né? Você já gostava de cantar, você cantava em alguns lugares, o pessoal pedia para você cantar. Por que você não vem aqui e canta? E afim. É de uma parada que a gente sempre ouve, né? Você tem talento para isso que você tá fazendo, porque você não vai se aprofundar mais. Eu acho que isso é o legal do talento, que ela falou pra gente, assim, nessa conversa, e sempre falava pra mim antes, que o talento é a predisposição para algo. Se você tem esse talento, vale a pena você investir, entender, mas você não pode fugir de estudar. Então, gente, sempre que for possível, estude, reforce esse seu ensino, vai conhecer novos horizontes. É claro, não é sempre que a gente pode simplesmente parar a vida e ir atrás de uma escola para poder estudar. Não é sempre que isso acontece, mas sempre que for possível, arranje jeitos de poder estudar e reforçar esse seu ensino com aquilo que você está se dispondo a aprender. Ainda mais se for a arte em si, que está sempre evoluindo. Então, pode apostar comigo que todo momento, se bobear nesse exato momento, vai ter alguém que está fazendo teatro e achou uma nova forma de fazer isso. Ou alguém está estudando um canto e, sei lá, tá começando a desenvolver uma técnica própria para poder a pessoa alcançar certas notas ou lidar com o seu registro de respiração, né? Mas, Andressa, eu queria te perguntar, né? Você falou que você é professor e tudo mais, que aí eu tô falando de predisposição, de talento e afins. Mas para quem simplesmente acordou um dia e falou, eu quero ser cantor, eu quero ser cantora, eu quero cantar. Para você, o que você recomendaria para essas pessoas ok, você que quer cantar, o que essa pessoa deveria fazer? De cuidados, de busca, o que ela precisaria fazer inicialmente? Eu penso que realmente procurar um professor é muito importante, porque eu penso que assim, toda pessoa tem capacidade de cantar. Não tem aquela pessoa que eu vou falar assim, meu Deus, essa pessoa não... Por mais dificuldade, porque assim, é claro, tem coisas que a gente tem muita dificuldade, outras muita facilidade. Tem pessoas que têm mais, vamos dizer assim, mais facilidade do que outras, mas não é impossível para ninguém aprender a cantar bem, né? E fazer a aula de canto, eu acho que é uma coisa muito importante para você conhecer o seu instrumento, né? É como fazer aula de qualquer outro tipo de instrumento. Fazer uma aula de piano, uma aula de violão ou qualquer instrumento que seja. Eu acho que a primeira coisa para você entender, porque o instrumento do cantor é um instrumento muito delicado, que é um instrumento interno, então você tem que aprender como respirar corretamente, porque a respiração faz parte do canto, né? Faz parte do seu instrumento.
E aí você conhecer lá o seu aparelho, né, fonoaudiológico, né, a laringe, tudo aquilo que faz parte do canto, né, a todas as musculaturas, então procurar entender aquilo. E claro que tem os devidos cuidados, né, que aí seria, no caso do cantor, é tomar bastante água, é você se alimentar direito, o máximo possível, evitar o fumo, evitar a bebida alcoólica, né, para você ter a saúde vocal, ter longevidade vocal, né? Procurar tomar alguns cuidados também para você não falar demasiadamente ou assim usar a voz de um jeito que você não que você utilize de um jeito não forçar, entendeu? Isso já para as pessoas que trabalham com voz ou que são cantores, isso é uma coisa muito importante para você não adquirir depois problemas, né, doenças vocais, né, que nem os nódulos, calos vocais, que muitos cantores já tiveram, infelizmente, que parar suas carreiras por conta desse tipo de coisa, porque não tomaram os devidos cuidados ou simplesmente por falta de técnica, né? Porque não sabe utilizar direito. Então, realmente, isso são coisas importantes. Mas primeiro de tudo, para aquela pessoa que quer cantar, seja por hobby ou quer virar um profissional, é compreender o seu instrumento, fazer aula, fazer técnica, né? Porque a pessoa ela tem que ter a paciência e a persistência, né, para desenvolver aquilo, né? Como toda forma de arte, né? Não é do dia para a noite, assim. É óbvio que tem pessoas com muita facilidade, tipo aquela pessoa que realmente, nossa, aquela pessoa já é genial, mesmo sem ter feito aula. Mas mesmo assim, eu acho que para toda pessoa é muito importante, né, adquirir o conhecimento daquilo que está fazendo. Eu acho que é a base mesmo. Não, sim, eu acredito fortemente nisso. Acho que até, em relação de cuidados, acho que é até legal falar aqui para, vamos dizer, você que tenha querendo ser cantor, tá aqui nessa conversa, ou você que queira ser ator ou atriz, né, cantora, afim. Acho que é importantíssimo o cuidado da voz. Não tem discussão, você tem que cuidar muito bem da sua voz, como ela falou, para você prevenir os calos e os outros problemas que podem surgir nessa região do nosso instrumento. Acho que é tomar muito cuidado também com o pessoal que... Muitas vezes eu vejo o pessoal usando e abusando do espirro, sabe? Gente, isso acaba com a tua voz, acaba real. Então, Exato. tem esses cuidados. As pessoas acham que isso, na verdade, vai melhorar porque o pigarro está preso e, na verdade, não. Aquilo só vai piorando, você vai ficando com mais pigarro ainda e vai deteriorando mesmo o seu instrumento vocal. É bem isso mesmo. Sim, e falando de que a gente está conversando agora sobre relação de técnicas e tudo mais, que se você também não aplica muito a técnica de forma certa, né, você pode acabar prejudicando também a sua voz. Eu sempre vi um exemplo muito, muito curioso, assim, que muitas pessoas que acabam conversando sobre música, eles sempre me usam o exemplo do Axl Rose, que ele tinha um jeito de cantar quando ele era mais novo, que você vê os clipes deles antigamente, ele sempre tinha aquele jeito dele de cantar, e hoje em dia a forma é totalmente diferente porque ele estragou a voz dele, né? Então acho que é legal também entender que, tipo assim, se você viu um jeito, sei lá, se uma pessoa X cantando na internet, no YouTube, e você tá imitando ela, legal, mas peraí, talvez você esteja fazendo da forma errada. Tem um outro jeito que você pode aplicar a voz que pode dar certo. Ou eu tô falando bobagem? Não, você falou exatamente, você falou corretamente, porque é isso mesmo. Geralmente a gente tem uma pessoa que a gente se inspira nela, que a gente é fã, e de repente quer cantar exatamente igual aquela pessoa. Só que, primeiramente, que você pode não ter o mesmo registro vocal que ela. Vamos supor que é uma pessoa de voz muito aguda. Você falou do Axl Rose. Ele era um cantor de voz bem aguda, né? Que fazia aqueles drives, aquelas coisas características do rock, né? E de repente você não tem a voz aguda que nem o Axl Rose. Você é homem, né? Não tem a voz aguda que nem o Axl Rose.
e você quer imitar o Axl Rose. Só que você pode fazer isso e de repente você pode acarretar danos, né? Porque você não tem a técnica, você não tem o alcance vocal dele. Então por isso que é muito importante você conhecer o seu instrumento vocal, qual é o seu alcance vocal e ter a técnica e cuidar muito bem da sua voz para poder não ter os danos, né? E procurar não imitar nenhum cantor, isso é importante. Porque cada pessoa tem a sua voz, né? Não existe ninguém com a voz igual. Podem ter vozes muito semelhantes, mas a voz é como se fosse uma impressão digital, né? Nem os irmãos gêmeos têm a impressão digital igual. Então, com a voz é a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Entendi. Eu queria perguntar, acho que essa é uma dúvida minha mesmo. Porque geralmente quando a gente encontra o pessoal, né, que busca estudar para poder melhorar os alcances vocais, né, não só em relação à técnica, mas às vezes em relação à nota. E, claro, cada um tem o seu limite para poder alcançar, até mesmo com o apoio das técnicas. Mas isso a gente sempre vê o pessoal Exato. falando em questão de subir as escalas, né, da nota. Sim. E em relação a DC, né, tipo, buscar notas mais graves, também funciona? Sim, funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. Porque conforme você vai desenvolvendo a sua técnica, a voz, ela vai alcançar, assim, ela vai ter estrutura, vamos dizer assim, você vai ter apoio, vai ter toda a técnica para poder alcançar tanto notas mais agudas quanto mais graves. Então, você vai conseguir desenvolver toda a sua extensão vocal, tá? Então, assim, não é que você vai mudar a sua, vamos dizer, se você é tenor, vamos dizer assim, você tem as classificações vocais femininas e masculinas, né? Então, a voz feminina, né? A voz aguda é a soprano, depois a voz intermediária, mezzo-soprano, depois contralto, né? Para vozes femininas. Aí, para as vozes masculinas, vozes mais agudas, tenor, né, a voz mais aguda, depois intermediário, barítono, e a voz mais grave é o baixo. E ainda tem algumas outras vozes que são vozes mais exóticas, né, que são, né, e no canto lírico tem as subclassificações ali, né, então tem N classificações vocais ali. Uhum. Eu tô falando as mais básicas, vamos dizer assim, mas tem outras subclassificações. Não é que você vai mudar a sua classificação vocal quando você faz a técnica, só que você vai ter sim mais alcance vocal, porque a técnica ela possibilita você a relaxar suas musculaturas, a ter mais apoio. Então você vai conseguir alcançar tanto mais para agudo quanto mais para o grave, entendeu? Mas o seu timbre, que a sua classificação ali não vai mudar por causa disso. Aham. Entendi, que legal. Eu queria muito saber disso, porque não sei se deu pra perceber, mas a minha voz, ela é grave, assim, é grave, ela tem um Sim, grave. sim. Mas aí, quando eu converso normalmente, acho que, não sei, talvez seja do meu natural, que quando eu converso, a minha voz, ela tende a ser um pouco mais aguda do que ela é, naturalmente, quando eu vou cantar. Mas isso é pouquíssima coisa. Mas aí quando eu vou cantar realmente, ela fica mais grave. Aí muitas pessoas acabam falando assim, mas acho que você talvez seja um baixo, não sei. Não, mas talvez seja um pouco mais acima, não sei. Aí eu tive essa curiosidade, tipo assim, vamos dizer que eu seja, vamos dizer, nesse intermédio, o que eu faço para alcançar essas notas mais baixas, né? Mas é legal saber que tem técnica para isso. Tem. Na verdade, a voz, conforme você vai trabalhando, a musculatura vai, vamos dizer que ela vai ali se desenvolvendo. Então, isso vai acontecendo de forma gradual, você vai conseguindo, através também do relaxamento laríngeo, e é como se fosse assim, sabe o espacate? Quando o bailarino faz o espacate, E, ele vai, pouco a pouco ele vai tendo aquela abertura através do relaxamento da musculatura, certo? uhum, Ele vai trabalhando ali
estirando a musculatura até que ele consegue fazer o espacate completo. Então vamos dizer que com a musculatura aqui da laringe é a mesma coisa, porque a partir desse desenvolvimento da técnica com as escalas, os exercícios, você vai colocando a voz no lugar correto. E aí você vai conseguindo ter o alcance vocal. E aí a cor da sua voz naturalmente vai aparecendo. Porque às vezes você fala, minha voz é assim, parece que eu não alcanço. Mas é pura e simplesmente porque você ainda não colocou a voz no lugar, por falta de técnica. E a técnica ali, através dos exercícios, da respiração, do apoio, do relaxamento, da abertura aqui, do uso da máscara. São N coisas que você vai usando, né? E aí a cor da sua voz vai vindo, né? O alcance da sua voz, você vai conseguindo chegar ali, onde é a extensão, a tessitura. A tessitura é onde a voz brilha mais, vamos dizer assim. Aonde é a região onde você canta e que fica mais bonito, né? E a extensão é do agudo ao grave, tudo que você consegue alcançar. Então você vai conseguindo ali descobrir qual que é a sua região de brilho e qual que é a sua extensão, né? Muito interessante isso. Não, super interessante, muito legal mesmo. Aí eu já queria, não mudando muito o assunto, mas acho que a gente vai continuar falando sobre essa relação de cuidados, de técnicas e entendimento e desenvolvimento. Eu queria perguntar, porque a André me mandou aqui a pergunta, eu acho que eu consigo imaginar mais ou menos o porquê, de acordo com o que está decorrendo da nossa conversa. Você quer entender o que te levou a você se mudar para a Europa? Foi em relação de estudo? Porque você falou que você estava trabalhando melhor com canto, né, de técnicas italianas, da Itália, né? E como é que chegou essa decisão de mudar e por quê? Isso eu tô supondo, não sei realmente, gente. Não, então, claro, eu, assim, há muito tempo já que eu tinha esse sonho de morar no exterior, assim, é uma coisa que, desde a primeira vez que eu fui para a Europa, que foi em 2013, eu vim para a França primeiro, né, e eu já tinha essa coisa comigo, essa coisa, um dia eu vou morar fora. Não sei, era uma intuição minha, uma vontade, uma coisa que eu já tinha há muito tempo. E aí, a coisa de fazer um mestrado fora, uma universidade fora, era uma coisa que veio muito forte. E foi a partir de 2015 para frente, eu comecei com essa vontade, essa coisa assim, eu quero. E depois eu descobri que a minha família, assim, na verdade eu já sabia, a minha família tem uma descendência italiana e espanhola, né? E através de uma tia minha eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana. Ela falava, né, que a gente precisava encontrar os documentos, né, para poder provar a origem da família e fazer a cidadania. E para mim essa é uma baita oportunidade, porque você ser cidadão europeu, você tem o direito de permanecer por mais tempo, sem ter aquela preocupação e tem os seus direitos, assim, porque você paga taxas para estudar, e aí seria vamos dizer que uma vantagem ao meu favor, nesse sentido, né? Sim. E aí eu fui unir o útil ao agradável, né? Assim, tipo, porque era um sonho meu já estudar fora, e se eu tivesse a cidadania seria uma coisa que iria ao meu favor. Então foi isso, assim, eu estava muito tempo já procurando os documentos e aconteceu uma situação inusitada ali que eu consegui encontrar os documentos do meu trisavô, que é o meu antenato, e consegui achar os documentos e dar entrada na cidadania, né? E aí foi isso. Aí quando eu consegui achar os documentos eu decidi, eu falei, agora é a minha oportunidade de mudar, né, e tal, e eu não tinha nem recursos, assim, eu não tinha nada, e fui indo atrás, e eu acredito que quando a gente tem um sonho, uma coisa assim que a gente é muito positivo para realizar aquilo, se a gente corre atrás, a gente consegue, né?
E foi assim que aconteceu comigo. E aí agora que eu tô realmente para continuar os meus estudos aqui na Itália. Uhum, Então isso era o meu primeiro, né? Um dos sonhos era ter a cidadania, que era uma coisa assim de ir atrás das minhas origens, era um sonho que eu sempre tive, de saber de onde eu vim, sabe, assim, tipo, ter esse conhecimento, que para mim é muito importante, sim. e, e de poder realizar esse outro sonho também da música. Então, mas na verdade foi a música que me empurrou para todo o resto, sempre foi, né? A Aham. música foi que me direcionou para isso, sem dúvida. Então eu tô aqui para isso. É. Depois de o primeiro ano, né? Assim, eu cheguei em fevereiro do ano passado. Então a primeira coisa foi organizar toda a documentação, fazer a cidadania. E agora que eu tive a primeira parte de estruturação, agora eu tô pouco a pouco aqui entrando em contato com o pessoal da música, dos teatros, do lírico, né? Então, graças a Deus eu consegui conhecer. Eu fui lá no Teatro São Carlo, isso aqui em Nápoles, né? Eu tô aqui em Nápoles, Uhum. porque primeiro eu cheguei, eu tava na Calábria, aí aconteceram várias coisas, assim, várias mudanças. Aí depois eu fui para Basilicata, fui para Londres para fazer uma experiência lá, Sim. mas aí eu realmente senti que não era lá o meu lugar e finalmente decidi voltar para a Itália. E aí agora que sim, eu estou me firmando nessa decisão de ir atrás das coisas da música, do canto lírico, e aqui eu estou já em contato com esse pessoal, né? Finalmente eu estou agora com esse objetivo, né, bem estruturado, assim, porque é uma mudança muito grande quando você sai assim do Brasil, da sua região da sua zona de conforto, vamos dizer assim, e você faz essa decisão de mudar, assim, é como se você inicia do zero, é do zero. Então é uma outra vida, outra cultura, outra língua, é um aprendizado, assim, parece que você é um bebê começando lá a dar os seus primeiros passos. Então, Sim. basicamente é isso. Mas sim, foi a música assim que me portou para essa experiência. Nossa, que legal. É que eu lembro que o meu irmão, faz uns 2 anos já, hoje ele já tá em São Paulo de novo, mas ele tinha se mudado pro Rio de Janeiro, morou acho que 6 meses lá, por conta de Uhum. trabalho também. Por conta de trabalho. O chefe dele tava querendo abrir uma outra empresa e pediu pra ele cuidar, enquanto eu abri essa empresa nesse período. Aí, pra ele já foi tipo um grito, assim, falou, meu, é tudo diferente. Eu falei, se ele teve essa, vamos dizer, essa quebra vamos ver, mudando de estado, imagina se mudar de país, onde a língua é totalmente diferente da sua, os costumes são mais ainda. Então acho que pra você deve ter sido, ok, tudo isso aqui é estranho. Eu tô gostando, mas é tudo muito estranho ainda. E, e olha que assim, a Itália ainda é um pouco próximo, vamos dizer que porque a gente ali tem muito, os italianos foram para o Brasil, então a gente ainda tem muito essa mistura do italiano. É uma cultura próxima da nossa, mas tem muitas diferenças, sim. Uhum, A língua é próxima, mas também você tem que estudar para entender, porque, né, tem as suas diferenças. Então, né, pouco a pouco você vai aprendendo. E aqui onde eu tô, essa parte que é o sul da Itália, eles são muito acolhedores, né? Mas sim, é claro que tem uma hora que a cabeça dá um baque, assim, você fala, meu Deus, sim. é muita diferença, é muita coisa para aprender. Então é como se você fosse um bebê começando ali a dar os seus primeiros passinhos, né? E aí você tem que ter uma força de vontade redobrada, porque é tudo novo, e aí você está conhecendo outras pessoas, outros tipos de costumes, tudo, né? É tudo muito diferente mesmo. Sim, caraca, que legal. Aí eu queria te perguntar, em relação a que você falou que foi pra ir em fevereiro do ano passado? É isso, né? Isso, De 21. isso.
Você chegou aí, a pandemia já estava se tornando em outro cenário, já estava se desenvolvendo já para um outro cenário já de melhora, e eu imagino que por aí, pelo que a gente estava vendo pelos noticiários, as coisas estavam andando bem, assim, na Itália, se eu não me engano. Teve o 2020 foi algo trágico que estava acontecendo, mas 21 já, as coisas já estavam andando para uma melhora. Aí a gente estava vendo aqui também, eu respondo daqui de cá, vendo que as pessoas já estavam chegando a um nível de, ok, acho que andar na rua até sem máscara tá ficando legal já, as relações estavam boas. E para você, vendo daí e tudo mais, como é que tava andando as coisas? Eu digo até mais pro cenário artístico também, né? Porque o cenário artístico para e aí agora tá voltando. Como é que tá sendo para você Uhum. vendo daí? Como é que tá sendo o cenário artístico daí? Olha, quando eu vim para cá, ainda estava engraçado, tinha dado uma melhora da pandemia. De Uhum. repente, quando foi no começo de 2021, o negócio parece que começou a se alastrar, porque começaram as variantes, né? Então, aquela coisa da variante inglesa, depois a variante africana e aquela coisa, até a variante brasileira, né? É. Teve tudo isso. Então, eu tive que fazer uma estratégia de entrar pela Ucrânia. Uhum. Na verdade, eu vinha pela Inglaterra, muita gente estava fazendo isso, né? Entrava pela Inglaterra, fazia quarentena na Inglaterra e depois ia para a Itália. E aí eu comecei a me informar de todas as formas, como eu poderia ir para a Europa e depois ir para a Itália. E Uhum. aí eu descobri que Ucrânia era uma possibilidade. Aí eu falei, meu, então eu vou arriscar e vamos ver o que vai acontecer. E acabou dando certo assim. Então aí eu fui para a Ucrânia, fiquei 11 dias na Ucrânia, depois viajei da Ucrânia para a Itália e foi tranquilo. E quando eu cheguei na Itália, a coisa ainda estava abrindo, vamos dizer que eu cheguei na zona vermelha, que era uma das piores, mas as restrições estavam começando a sair já, vamos dizer que estava ali, sempre mudando, zona vermelha, zona amarela, mas porque era Uhum. uma estratégia do governo para as pessoas não abusarem logo de uma vez, vamos dizer. Então, Sim. era bem a época de Páscoa, logo em sequência, e aí o governo não estava querendo que as pessoas viajassem de zona para zona muito, para não ficar aquela coisa de aglomeração. Então, foi Uhum. isso, né? Mas pouco a pouco as exigências foram ficando mais amenas, né? Então, aí a máscara era usada mais assim para entrar nos locais. Aí depois que veio a exigência lá também do Green Pass, né? Veio a coisa do Green Pass. Então aí só quem tinha o Green Pass que podia entrar nos lugares, que podia trabalhar. Então era muito importante as pessoas terem a vacina. E na questão das coisas funcionarem, das apresentações, ainda estava um pouco fechado, sim. As coisas foram melhorando mais do meio do ano para lá, depois do verão, sabe? Depois é que a coisa aqui estava funcionando mais ou menos assim, tipo no verão estava abrindo, né, quando começava o calor, aí conforme ia chegando o frio, aí as restrições iam chegando de novo, sabe? Tava uma coisa mais ou menos assim. E Uhum. agora tá assim, aquela coisa do Green Pass reforçado, né, que é você ter as 3 doses da vacina para poder ir assim, entrar nos lugares e poder trabalhar. E só que isso aqui na Itália, né? Em Londres, quando eu fui para Londres, as restrições estão super amenas. Então, assim, eles não exigem que você tenha a vacina, né? Eles não exigem também o uso da máscara, não estava obrigatório. Só foi quando começou a chegar no Natal, Ano Novo, que aí é aquela coisa que todo mundo quer sair, se encontrar. Aí eles colocaram um pouco mais de restrições para entrar no país, Uhum. para ter as reuniões e tal, mas lá tá muito ameno, tá muito mais tranquilo. E na Itália parece que as restrições mais para o final do mês agora vão começar a ficar mais amenas também.
mas já tá voltando, assim, tipo, as aulas presenciais, as apresentações do teatro, só que você entrar com o uso da máscara, e no cinema. Então, as atividades artísticas agora estão sendo retomadas. O cenário está voltando, vamos dizer que a sua normalidade, né? O que Entendi. está preocupando mais agora é a questão da Ucrânia, né? E eu fiquei muito triste porque eu passei pela Ucrânia e eu fui muito bem acolhida lá na Ucrânia, né? Inclusive foi uma coisa que foi uma, sei lá, uma coincidência, vamos dizer assim, não sei, eu passar pela Ucrânia e depois acontecer tudo isso, eu fiquei bem chateada e eu espero que as coisas sigam assim pelo caminho da paz o mais breve possível, né? Tô torcendo, tô rezando muito por isso. Torcemos, Pepe. E na situação da Ucrânia, não tem nem o que falar. Acho que o sentimento de tristeza é global. Eu lembro que quando eu tava. Que já vinha, né? As coisas já estavam meio tensas. O governo americano falando que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. O governo russo falando que não era bem assim. E todo mundo, ok, vamos tentar conversar. Vamos tentar resolver isso na conversa o quanto antes possível. E as tensões estavam, né? Se estendendo, acho que por quase uma semana. Aí eu lembro que à noite eu tava conversando com a minha namorada. Aí eu dei boa noite pra ela. Aí uns amigos começaram a mandar muitas mensagens, eu não entendendo o que tava acontecendo. Aí eu abri o Twitter pra ver uma coisa que tinha me marcado, aí subi nas notícias lá de que começou a invasão, que o Putin tinha anunciado não sei o que lá. E o sentimento era de tipo, meu, falhamos, sabe? Falhamos, não conseguimos resolver as coisas no diálogo. Algo que poderia ser resolvido no diálogo não resolveu. E isso pra mim aqui no sentimento no Brasil. Tô muito longe de tudo que tá acontecendo, muito longe. Mas eu não imagino pra você que tá aí, tipo, do lado. O nível de preocupação, não só seu, mas das pessoas que você pode estar começando a conviver aí na volta, ou até os próprios noticiários. Acho que a coisa deve estar muito, muito preocupante. Sim, principalmente assim, semana passada eu vi que realmente as pessoas estavam muito preocupadas quando começou o conflito, porque a gente não imaginava a proporção que ia tomar, né? Mas aqui os noticiários, eles só falam sobre isso, só falam sobre isso. E, na verdade, assim, desde o ano passado eu quase não estou acompanhando noticiários, assim, muita coisa acontecendo. E também eu sou uma pessoa que eu começo a... Eu, eu, é, eu fico muito, assim, eu tomo muitas dores, vamos dizer, das situações. Então, eu começo a me sentir muito mal e eu sabe assim, eu me sinto péssima. Então, às vezes, eu prefiro ficar um pouco afastada, não porque eu não me condoo, que eu não tenho empatia, mas principalmente porque me faz muito mal, às vezes, ficar acompanhando e a gente, às vezes, não sabe até onde chega a veracidade e, sabe assim, tem Sei. todo um contexto aí. Mas realmente os noticiários aqui, eles estão falando muito sobre isso. Tudo à noite, se você liga o jornal, ele está dia e noite falando sobre isso. E sim, tem muitas pessoas preocupadas. O que eu ouço falar é que a coisa vai ficar entre eles, né? Porque os países, eles estão se posicionando. Por exemplo, a Itália já se posicionou a favor da Ucrânia, já mandou armamentos. Então, assim, tem vários países tomando essas medidas. Só que se intrometer entre eles é uma coisa que praticamente, pelo que eu estou sabendo aqui, não vai acontecer. Porque é uma coisa assim, até de autoproteção mesmo para a população dos devidos países, vamos dizer assim. Porque é um cenário realmente muito, muito alarmante, é o que está acontecendo, né? Mas é isso, e tem a coisa da OTAN, né? Porque exatamente por conta disso que a coisa toda começou, né? Oi. Então, é assim, tá todo mundo
assim, vamos dizer que em alarme, né? Todo mundo atento ao que está acontecendo, tomando posições, está tendo protestos, né? Lá em Roma teve protestos, vários lugares aqui. Aí o Papa também, né? Já se posicionando, e é o que está acontecendo, né? Então, e a gente está esperando para ver como é que a coisa vai se desenrolar. Então a gente tá nesse cenário assim. Entendi. Eu te entendo muito sobre relação de noticiários e tudo mais. Vamos dizer, mais ou menos do começo da pandemia até o começo de 21, eu não conseguia ver noticiário, não me faz bem ver noticiário. Aí vê esse lance da guerra, óbvio, a curiosidade fala mais alto. Aí eu preciso entender como é que tá acontecendo, por que tá acontecendo. Mas que nem desde ontem, mais ou menos, eu já não abro noticiário também, porque me faz muito mal ver isso, me dá crise de ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa, não costumo ser uma pessoa ansiosa, mas essas situações me causam muita ansiedade e eu prefiro ficar afastado. Porque eu tenho eu tomo muitas dores e não me deixa bem. Simplesmente isso. E é curioso até para algumas pessoas que podem estar vendo, que a gente sempre discute muitas coisas, muitos momentos que a gente vive. E acho que é até legal eu dizer aqui, para quem estiver vendo, é muito importante você entender os momentos que você vive, momentos históricos, políticos e afins. Não é para você que é artista, ou tá querendo desenvolver seu lado artístico, porque a arte ela sempre vai se moldar com esse momento histórico, ela sempre vai se moldar nisso. Como as peças de teatro vão acontecer, como o cinema vai acontecer, a música também, como ela pode acontecer, eu acredito que o canto também nessa ele pode acontecer. Ele sempre vai se moldar com aquilo que estamos vivendo. Você não necessariamente precisa querer testemunhar a história, porque eu não tô a fim de testemunhar nada. Eu queria viver minha vida em paz. Mas é o momento que vivemos e a coisa tá acontecendo. Então não dá para ignorar, mas também você não precisa mergulhar de cabeça para tudo que vem, sabe? Não é necessário. Sim. Então, momentos de lazer são importantes, momentos para distrair a cabeça são importantes, mas não se desligue totalmente de tudo que acontece. Saiba o que está acontecendo, mas não precisa estar imerso. Exato, é isso mesmo, é isso que eu sou completamente de acordo, porque se a gente se deixa envolver completamente, a gente entra no desespero. E é exatamente isso que eu não queria que acontecesse, sabe? Entrar na energia do pânico, sabe? Naquela coisa, eu acho que tem que ter o equilíbrio entre você saber, né? Claro, você tem que estar contextualizado ali, saber o que está acontecendo, inclusive para tomar alguma medida, se caso necessário, mas também não entrar nessa coisa do desespero, porque eu acho que isso não ajuda em nada. Porque sim, eu acho que a gente precisa ajudar uns aos outros, e se todo mundo tiver em desespero, como é que a gente vai fazer? Como é que isso vai acontecer, sabe? Não tem como. Exato. E agora, mudando um pouco do assunto, né? Você falou que tirou a sua cidadania, muito legal isso, parabéns mesmo. Tenho muitos amigos que estão nessa luta também da busca da cidadania. E não é fácil, eu vejo gente penando anos e anos e ainda não conseguiu. Mas eu queria saber como é que... O que é que você está se imaginando lá para frente? Você pretende continuar morando mais tempo aí na Itália? Ou não, falou assim, não, eu quero viver aqui um tempo, mas depois quero voltar para o Brasil? Ou eu conheço pessoas também que fazem esse lance de tipo, eu fico um tempo aqui, depois eu volto, fico um tempo aqui, depois eu volto, fico um tempo aqui, fica nessa transição. O que você está se imaginando fazendo isso, você futuramente? Poxa vida, então, eu me imagino aqui mesmo, eu tenho esse pensamento de que a minha base vai ser aqui e que eu gostaria de experimentar também ir para outros países, me apresentar em outros lugares, assim, entrar em contato com o cenário cultural de outros lugares aqui, principalmente na Europa, porque eu sou muito apaixonada pela Europa, né, assim, tem
lugares que você tem mais afinidade, assim, é uma coisa que não dá para explicar, né? Eu sou apaixonada pelo Brasil, mas por conta de toda essa coisa da ópera, da coisa, assim, cultural, que é muito forte aqui, enfim, eu tenho uma afinidade com essa região, e é isso que eu imagino voltar para o Brasil, é claro, porque tenho minha família no Brasil, mas eu imagino minha vida estruturada aqui na Europa e eu podendo espalhar minha arte, experimentando coisas aqui, principalmente nessa região da Europa. É Uhum. isso que é isso, fazer os cursos, assim, sabe, prestar os concursos, sabe, conhecendo as pessoas aqui do cenário musical, aqui onde eu tô, e de repente outros lugares que eu sei que tem centros culturais muito importantes, que nem Roma, Firenze, Milão, e aqui a Itália, a proporção, assim, por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, né? Muito. Para você atravessar de uma ponta a outra, o Brasil ele tem uma dimensão continental, né? A Itália já é um país muito pequeno comparado com o Brasil. Então, para você ir de um lugar para o outro aqui, são muito menos horas. Se você pega, sabe, um voo para você ir de uma cidade para outra, às vezes você demora 1 hora, nem isso, ou vai de trem. Então nesse sentido, é uma vantagem de um lugar para o outro aqui, porque é muito pequenininho. Uhum. Entendi. Que Então legal. é isso. Não sei, eu tenho isso em mente, assim, pode ser que mais para frente as coisas mudam, porque às vezes a gente faz planos, mas no meio do caminho acontecem algumas outras coisas, mas o que eu imagino para mim é isso. Entendi, que legal. É isso, continue trabalhando, que a carreira cresça e floresça. E assim todos assim possa buscar mais frutos e ter novos horizontes, de poder viajar, conhecer outros lugares e sempre mostrar a sua arte por onde passa. E, gente, nessa conversa de cresça, floresça, infelizmente vamos encerrando aqui, porque gente, ultimamente as conversas estão ficando cada vez melhores. Cada vez as conversas estão se aumentando. Disso, por favor, me perdoem, não é por mal, mas o convidado sempre traz muito conteúdo pra gente conversar e debater. E eu pode acreditar, a gente ficaria mais tempos aqui, mais horas conversando, entender melhor sobre técnicas vocais, cuidados e afins. Porque a gente tem uma pessoa que sabe do conteúdo, e quando alguém sabe do conteúdo e gosta, a gente fica muito tempo falando sobre. E eu tenho muitas vontades de um dia começar a estudar música na parte do canto e se tornar um mero conhecedor. Mas, Andressa, muito obrigado pela conversa, viu? Eu agradeço muito por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Os fusos horários atrapalham para a gente entender como vai funcionar a dinâmica da conversa, mas hoje foi um dia atípico que a gente falou assim, ok, dá para tirar e conversar bastante, e foi o que aconteceu. Mas muito obrigado, viu? Imagina, eu me sinto honrada mesmo por poder compartilhar um pouco do meu conteúdo, um pouco da minha história também. E muito, muito obrigada. Uma honra mesmo estar aqui com vocês. A gente que agradece. Gente, essa conversa está acontecendo graças ao IVTM, que sempre libera esse espacinho aqui pra gente conversar e debater sobre a rádio e tudo mais. E se vocês quiserem saber mais sobre a gente e tudo mais, pode procurar a gente no @IVTM_Teatro Multifuncional, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui no YouTube. Mas se você tiver alguma dúvida, pode me procurar também nas minhas redes sociais, que é @NathanAssis, tanto no Facebook quanto no YouTube. A Andréa estava me falando e acabou de avisar de novo, mas eu já ia tocar nesse assunto já, que você acaba dando aulas online, certo? De canto? Certo, E isso como mesmo. e como é que faz pra gente poder te encontrar, se um dia quiser ter uma aula com você, eu só tenho que me organizar porque eu quero ter aulas e vamos ver, né? Como é que a gente te Que encontra? legal! Então, olha, tem o meu Facebook, que você pode encontrar como Andressa Parra, que é, né, o meu nome e sobrenome. Também tem o meu Instagram, que é andressa.parra. Uhum. Então, se você quiser entrar em contato por alguma dessas mídias sociais, eu mando depois também o contato do meu WhatsApp. Então, assim, eu uso também
o Skype ou o Zoom para poder dar as aulas, enfim, como a pessoa quiser. Algumas pessoas preferem até mesmo fazer videochamada pelo WhatsApp. Uhum. Então, qualquer uma desses meios, eu estou super aberta para poder dar essas aulas de canto. Ah, que maravilha, gente. Então, se vocês tiverem a fim de fazer aulas de canto, procure a Andressa nas suas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vai estar tudo anotadinho aqui embaixo para vocês procurarem ela. E muito obrigado, pessoal, por ter disponibilizado esse tempão aqui com a gente conversando, mas acredito que você tenha gostado muito dessa conversa, como eu adorei. Eu espero encontrá-las numa próxima. Um beijo e até mais.